Primeira Guerra Mundial. Eu vou retomar algumas coisas e dar informações novas para vocês, tá? Beleza. Esse aqui é o mapa da Europa antes de 1914, certo? Antes de começar a Primeira Guerra Mundial. E aí é que a gente entende alguns detalhes, tá? Aqui nós temos Portugal, Espanha, certo? Tranquilo, mesma configuração de hoje. Inglaterra, tá? Império Russo, o Império Russo bem maior do que é hoje em dia, tá? A Rússia, mais ou menos, hoje ela faz isso aqui, ó, tá? Ela não pega isso aqui tudo, então o Império Russo era bem maior. Império Austro-Húngaro, né? Nem, não existe mais hoje em dia, e olha o tamanho dessa coisa aqui, né? Itália, Império Alemão, tá? Também muito maior do que a Alemanha de hoje em dia. Enfim, aqui a Península Balcânica, com alguns países que existem hoje em dia, mas existem outros, a gente vai ver por quê. O Império Turco, que não existe mais hoje, mas hoje em dia a gente chama de Turquia, né? Mas ele já está ali, era o antigo Império Otomano, tá? E aqui nós temos uma região, tá vendo? Tá marcado aqui? Essa região chama a região da Alsácia-Lorena. Qual que é o BO disso aqui? Depois eu vou explicar, voltar nisso. Isso aqui era da França, tá? Isso aqui era um pedaço da França, hoje em dia ainda é da França, mas na época também era. E aí, quando a Alemanha se unificou e teve aquela guerra franco-prussiana, que eu já expliquei para vocês, a Alemanha entrou em guerra com a França lá, tal, e em 1871 anexou esse território para ela, certo? Então, esse aqui, antes de 1914, era da Alemanha. Qual que é o problema disso? O problema é que um dos motivos da Primeira Guerra Mundial vai ser que a França quer pegar isso aqui de novo. Ah, professor, mas um território tão pequeno, para que ele quer isso aqui? Era um território muito rico em matérias-primas, tá? Para as indústrias que estavam se desenvolvendo ali na Europa, na Segunda Revolução Industrial, era chave, certo? Era chave dominar essa região. E essa região aqui também era muito chave. Por quê? Porque aqui tinha uma grande produção de petróleo. Então, lembra que na Segunda Revolução Industrial, a gente estava tendo ali já a produção de petróleo como combustível. Quem dominava essa parada toda aqui? O Império Russo tinha uma grande influência nesses caras aqui, certo? Tinha uma grande influência. Mas o Império Austro-Húngaro também estava de olho nesse lugar. Então, só para a gente entender como é que estava dividido ali a Europa antes de 1914. Beleza, os conflitos imperialistas. Então, o que, que resultou na Primeira Guerra Mundial? Os conflitos por esses territórios, a gente até viu essa imagem em outra aula, né? Conflitos pelos territórios da África, da Ásia e da Oceania, tá? Para aumentar o tamanho dos impérios, para se afirmar como nação mais poderosa, para conseguir mais matérias-primas, mais mão de obra, enfim, aquelas coisas todas que a gente já viu. E qual foram os dois principais problemas? A Itália unificada, que a Itália também não era um país só, a Itália e a Alemanha passaram por esse processo de unificação no século XIX, tá? Queria territórios na África, então ela chegou atrasada nessa corrida imperialista e queria mais territórios. A Alemanha também era unificada, já só que ela já nasceu muito industrializada, já nasceu com o pé no peito, né, industrializada, tal, e começou a ameaçar a hegemonia da Grã-Bretanha, que era a nação mais industrializada e mais influente no mundo naquele momento. E aí vem aquela questão. Vocês sabem qual a diferença de Grã-Bretanha, Reino Unido e Inglaterra? Eu não. É a Não, mesma né? coisa? É a mesma É coisa que mais ou menos a mesma coisa. Mas vocês já ouviram essas três falas, né? Esses três nomes: Inglaterra, esse Reino Unido e Grã-Bretanha. Então vamos dar uma entendida só para a gente ver o que, que é isso. Por que, que tem esses dois nomes? Para vocês entenderem do que a gente está falando. A Inglaterra, né? Grã-Bretanha e Reino Unido, eles ficam dentro de uma ilha, né? Isso aí vocês sabem, é ilha. Então a Inglaterra está na ilha, beleza. A Inglaterra é um país dentro dessa ilha aqui, que ela fica. Deixa eu ver se eu tenho algum outro mapa, ó. Tá vendo, ó? França.
Aqui a ilha, tá vendo? Beleza? Então vamos lá. O que que é a Inglaterra? A Inglaterra é um país dentro dessa ilha. Tranquilo? Bandeira da Inglaterra é essa aqui, a Cruz de São Jorge, certo? Por isso que quando tem Copa do Mundo de futebol, por exemplo, ou Olimpíadas, a gente não vê essa bandeira aqui. A gente vê essa, não é? A bandeira da Inglaterra. Beleza. O que que é a tal da Grã-Bretanha? Teve alguns processos políticos aí entre a Idade Média e a Idade Moderna que a Inglaterra começou a anexar esses outros países, ó. Escócia, aqui em cima, e País de Gales, certo? O que que acontece? A Inglaterra meio que tem um governo sobre eles, mas deixa eles serem livres. Então, a Escócia tem a sua própria língua, tem algumas leis que são próprias delas, País de Gales, mas existe um governo central que manda na Escócia, País de Gales, Inglaterra, e aí a gente dá o nome de Grã-Bretanha, quando são os três países da ilha, certo? Então, a Inglaterra mais a Escócia, igual a bandeira da Grã-Bretanha, que era o grande império aí no século XIX e século XX. Depois, no século XX, tiveram alguns conflitos aí religiosos entre a Inglaterra, a Grã-Bretanha toda e a Irlanda. A Irlanda é essa outra ilha aqui. E teve um BO muito confuso lá, que eles começaram a protestante matar católico, católico matar protestante. Foi um negócio muito louco, né? E no meio dessa guerra toda, a Irlanda do Norte decidiu ficar com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha. Então a gente chama de Reino Unido, Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, certo? Então, quando vocês ouvirem esse nome, às vezes a gente resume por Inglaterra, quem participou da Primeira Guerra Mundial, mas nesse caso é a Grã-Bretanha toda, porque estava Escócia e País de Gales unidos pelos mesmos governos. Eles são independentes, mas são o governo da Inglaterra meio que tem poder sobre os outros. Entenderam? Tá. Então, primeiro motivo da Primeira Guerra Mundial foi a disputa imperialista, principalmente quando a Itália e a Alemanha entram no jogo e começam a disputar comércio com a Grã-Bretanha ou Inglaterra. Qual que foi o outro problema? Né? O nacionalismo, principalmente o revanchismo francês. Lembra aquilo que eu falei para vocês agora há pouco? A França tinha perdido essa região da Alsácia-Lorena para a Alemanha, certo? Então é uma região no meio das duas, entre as duas, e que na Guerra Franco-Prussiana a França perdeu e a Alemanha tinha o domínio, tá? É uma região pequena, né? Hoje, atualmente, é um território francês, Alsácia-Lorraine, tá? Mas na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, a França perdeu esse território e fazia parte do Império Alemão, tá? E como era um território rico em matérias-primas, a França queria pegar de novo para se afirmar como nação poderosa e tudo mais. E conflitos na Península Balcânica, de novo entrando a questão do nacionalismo, tá? O que é uma península? A gente ouve várias vezes isso, península, 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 península. O que é península? Península é uma porção de terra, né, de certa extensão, que é cercada por água, por todos os lados, exceto um, tá? Então é diferente da ilha. Como que a gente pode definir uma ilha? O que seria uma ilha? Um pedaço de terra isolado no meio do mar. Isso, então um pedaço de terra isolado no meio do mar, né? Por todos os lados tem água. A península, ela tem água por todos os lados menos um. E esse lado que não está cercado por água é ligado a um continente maior, tá? Geralmente a gente resume como se a península fosse um pedaço de terra saindo para o mar, né? É um resumo, assim, para a gente entender. Então existem várias penínsulas no mundo, tá? Escandinava, Península Hispânica, pegando aqui só a Europa, por exemplo, Ibérica, Itálica, Balcânia, Kola, Jutlândia, Bretanha e Crimeia. Olha o tanto de península que tem. Isso eu tô falando só da Europa, tá? Só para vocês entenderem então o que é uma península, ó. A Península Escandinava, onde tem a Noruega e Finlândia, tá? Aqui, certo? A Suécia também,
tá? Aqui é a Península Ibérica, que a gente ouve muito falar, porque é onde tem Portugal e Espanha. Então percebe, ó, água, 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 um pedaço que não tem água ligado por um lugar maior. Isso que é geografia, né? Península Itálica, mesma coisa lá, a botinha da Itália, tá vendo? Saindo aqui pro mar, ó, água por todos os lados, menos um. Bretanha, tá? Que é um pedaço da França, não confundir com a Grã-Bretanha, que é a ilha, né? Isso aqui é a Bretanha, que fica na França. Península de Kola, na Rússia, então tá vendo? Um pedacinho de terra saindo pro mar. Península da Jutlândia, onde fica a Dinamarca, ó, água por todos os lados, menos um que tá no coisa aqui, né? Crimeia, que é uma península que fica entre a Rússia e a Ucrânia. Então são várias penínsulas, né? E aí nós temos a Península Balcânica, que é onde fica a Grécia, tá? A Grécia aqui, a Bósnia e Herzegovina. Então tem vários países que ficam nesse pedaço. Nesse pedaço é onde moravam, né? Onde fica os povos eslavos, certo? É uma nação, é um tipo de povo, igual tem os portugueses, tem os italianos, tem os eslavos, e eles estão aqui nesses países, tá? Por que que teve um conflito na Península Balcânica? Então vamos lá. A Sérvia, esse país aqui, ó, Sérvia, ela queria, né, assim como a Alemanha queria fazer um grande país alemão, tal, a Sérvia queria fazer um grande país eslavo, e ela queria juntar todo mundo num país só, certo? É isso que ela queria, tá? Ela queria anexar esse outro país chamado Bósnia e Herzegovina, tá? Ela queria pegar isso aqui e anexar, virar um país só. Beleza. E tinha o apoio de quem? Da Rússia, porque a Rússia queria o controle dessa área aqui por conta do petróleo. Qual que era o problema? Esse território foi anexado pelo Império Austro-Húngaro, certo? O Império Austro-Húngaro, que era aliado da Alemanha, certo? Então, esse conflito aqui foi o ápice para acontecer a Primeira Guerra Mundial. Com essas tensões todas, o que acontece? A formação das alianças, lembra disso? Bom, vamos lá. A Tríplice Aliança. O Império Alemão era um povo germano, certo? Um povo germano. O Império Austro-Húngaro também era um povo germano, certo? Então eles se unem por conta do que a gente chama de pangermanismo, ou seja, unir todos os povos germanos num país só, tá? Então vocês têm que entender que nessa época a ideia dos caras era fazer grandes países, grandes territórios, unindo as nações num território só, certo? O Império Alemão queria mais territórios na África. A Itália também queria mais territórios na África. Então ela vai se unir a essa galera pensando assim, pô, se acontecer um BO aqui, se acontecer um problema, eles vão partir para a guerra e aí eu tenho chance de, nessa guerra aí, pegar uns territórios para mim. Basicamente era esse interesse. A Tríplice entende que é a coisa mais confusa, né? Porque a França não era muito aliada da Grã-Bretanha há um pouco tempo, e muito menos da Rússia, né? Esses países aqui já tinham entrado em guerra várias vezes. Mas vamos lá. A França tinha um BO com o Império Alemão, a Alsácia-Lorena. Então a França tinha perdido o território para o Império Alemão na hora que ele se unificou, certo? Então a França tinha um revanchismo francês em relação ao Império Alemão. A Grã-Bretanha tinha um BO com o Império Alemão também. Lembra que a Alemanha já nasceu unificada, e aí o que acontece? Isso ameaçou a hegemonia industrial da Grã-Bretanha. Então eles se uniram por conta disso, por conta que eles tinham um inimigo em comum. Beleza? Eles tinham um inimigo em comum. A Rússia. O que aconteceu com a Rússia? Ela tinha um BO com o Império Austro-Húngaro, porque a gente acabou de falar aqui. A Rússia apoiava a Sérvia, invadia a Bósnia-Herzegovina, e o Império Austro-Húngaro tinha invadido a Bósnia-Herzegovina. Então a Rússia tinha um BO com o Império Austro-Húngaro, que era aliado da Alemanha. Então, se a Alemanha era aliado do inimigo dele,
a Rússia se aliou com os inimigos do Império Austro-Húngaro, certo? Com os inimigos da Alemanha. Por isso eles formaram essa aliança, tá? E aí, qual que eram os objetivos? Expandir territórios, manter a hegemonia, certo? Era basicamente esses objetivos. E aí, qual que foi o estopim? Lembra que estava todo mundo tenso? Por que aconteceu? Foi o assassinato do Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Então, Francisco Ferdinando estava lá na Bósnia-Herzegovina, fazendo uma visita diplomática, e um terrorista sérvio, né, integrante do Mão Negra, foi lá e assassinou ele. Aí começou a reação em cadeia. O Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. Quem que era o aliado da Sérvia? Quem que apoiava a Sérvia? Rússia. A Rússia. Beleza, então a Rússia entrou no BO. Não vai mexer com a Sérvia. Se você mexer com a Sérvia, eu vou e entro em guerra com você. Quem que era aliado do Império Austro-Húngaro, que comprou a briga do Império Austro-Húngaro? Posso falar? Pode falar, não Fale, pode. minha filha. Eu acho que era a Alemanha e a Itália. Isso, né? Na verdade, a gente começa aqui com a Alemanha, tá? Então, a Alemanha era a aliada do Império Austro-Húngaro, por quê? Por conta do pan-germanismo. E aí a Alemanha comprou a guerra do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia e contra a Rússia. Quem que estava doidinho para uma justificativa só para começar a guerra contra a Alemanha? Quem estava doidinho para dar um cacete na Alemanha era a França e a Inglaterra. Lembra que eles tinham aqueles problemas, né, da hegemonia, de ter tomado os territórios e tudo mais, tá? Então, a França e a Inglaterra entraram na briga, certo? E aí começou uma briga entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, certo? E aí começam os conflitos. Começam alguns movimentos, tá? A Itália começa, né, ao lado da Tríplice Aliança, depois ela muda de lado em 1915. Por quê? Porque a Inglaterra chega e fala assim, olha, minha filha, você tá vendo que a gente vai ganhar, né, porque a gente é mais poderoso, tal, muda de lado aqui para nós, que aí na hora que a Alemanha perder, a gente pega os territórios da Alemanha e passa para você. A Itália acabou aceitando, mudou de lado, ela não teve uma participação muito grande de conflito, não, tá? Meio que ficou ali, mas esperando as coisas acontecerem, certo? Quais foram os movimentos dessa guerra? Primeiro, uma guerra de movimento, muito intensa, em 1914, e aí foi quando começou a destruir muita casa, muita cidade, começou muita gente morrer, e os países viram que as pessoas estavam indo e morrendo e não estava acontecendo muita coisa, não estava tendo muito avanço territorial. Depois começa um movimento mais lento, uma guerra de trincheiras, tá? Até 1917, onde vai ser aquele movimento lento de território, de invadir trincheiras, tal, muito perigoso. E no final, quando a Rússia sai do conflito por conta da Revolução Russa e os Estados Unidos entra, tá? Entre 17 e 18, aí começa uma nova guerra de movimento, dá aquele fôlego, né? Porque os países estavam todos cansados e desestruturados. E aí dá aquele fôlego e caminha para o final da guerra, certo? Na guerra, além de tiro, né, e pessoas morrerem de tiro, teve várias coisas que aconteceram ali. Doenças, tá, insanidades nas trincheiras, o uso das armas químicas, que foi a primeira guerra que começou a ter aqueles avanços tecnológicos da segunda Revolução Industrial na guerra, destruição em massa das cidades. Ela foi uma guerra total, então toda a indústria do país se voltou para a produção de armas. Teve um racionamento de comida e bens de consumo, porque já que as indústrias estavam voltadas para a produção de armas, não tinha quem produzisse comida, não tinha quem produzisse bem de consumo. Os campos estavam sendo destruídos, então teve que racionar ao máximo comida na Europa. E as mulheres começam a ocupar o lugar dos homens nas indústrias, nos hospitais. Por quê? Se os caras estão indo para morrer na guerra, quem que ia continuar produzindo armas, ou quem que ia para os locais de cura? As mulheres. E aí começa toda uma questão que, por exemplo, antes não eram locais onde eles permitiam as mulheres estar, né? Então, tinha uma sociedade muito machista que colocava a mulher só dentro de casa e tal.
conforme elas começam a ganhar esse espaço no mercado que antes eram dos homens, elas começam a refletir, poxa, a gente pode fazer a mesma coisa que eles, né? E aí começa todo o movimento em relação aos direitos das mulheres. Isso dá força para essa luta. Né? Então, olha lá, elas começam a tomar o lugar, não, mas estar no lugar onde os homens estavam, na indústria de armas, tá vendo? Elas passam a se empoderar mais, por quê? Porque começam a ver que elas também têm participação, uma participação ativa, né? Elas podem estar nesses lugares, elas podem estar em qualquer lugar que elas quiserem. Né? E elas participavam principalmente nos hospitais, né, nas enfermarias. Nós temos a destruição das cidades, então as cidades realmente ficaram muito destruídas com a Primeira Guerra Mundial, certo? Essa devastação nas cidades, onde estavam civis, isso não existia nas guerras de antes, tá? Isso vai ter agora na Primeira e depois na Segunda Guerra também, certo? Então percebe que os locais ficaram realmente destruídos, né? Todos arrasados. Cidades completamente destruídas. Percebe? Isso aqui não acontecia antes. Por isso que essa guerra assustou tanto o pessoal da Europa quando ela começou. Porque não tinham visto isso aqui acontecer antes na história da humanidade. As trincheiras, né? Então, eu acho que eu fiquei devendo para vocês passar imagens do que eram trincheiras. Eram esses corredores, tá? Eram esses corredores onde a galera ficava ali esperando, né, o outro exército vir e mantendo a posição, tá? Percebe aqui que eles estão usando as máscaras de gás, porque teve a questão das armas químicas. Então, como é que eram esses conflitos na trincheira? Eles eram meio terríveis mesmo, né? Porque você ficava lá dentro do buraco esperando o inimigo chegar, e aí, uma hora ou outra, você também teria que sair do seu buraco para tentar tomar a trincheira do outro. Então, era uma coisa bem complicada. Tá? Não eram trincheiras muito espaçosas, algumas eram, mas outras, olha, percebe? Tá todo mundo um do ladinho do outro, né? Terra mesmo, ó, não tem cimento, não tem nada, é cavar o buraco no chão e ficar ali, tá? Esperando no frio, na chuva. Às vezes você ficava ali vários dias, né? Só esperando alguma coisa acontecer ou uma ordem para você se movimentar. E as pessoas morriam demais, né? Nesses locais. Percebe aqui, ó, o olhar de desespero desse cara, né? Por quê? Porque o colega dele acabou de morrer, né? As pessoas ficavam realmente insanas, né, na trincheira, assim. Alguns conflitos duravam, sei lá, 2, 3 dias seguidos, sem você dormir, né? Não é assim, é igual nos jogos de guerra, né? Eu vou jogar aqui um pouquinho, vou dar um pause, um save, né? Amanhã eu continuo. Não, era um negócio de 24 horas, 48 horas, né? Seguidas mesmo de guerra, de tiro para todo lado, de matar pessoas, de correr o risco de morrer, de ver seus colegas morrendo, né? Então era uma coisa que deixou as pessoas muito, muito insanas na época. As pessoas acabavam morrendo mais de doenças, como eu falei para vocês, do que por tiro, né? Porque era água, né? Era terra, lama quando chovia, água, corpo ali que você não conseguia tirar, porque se você tirasse, você tomava um tiro na cabeça, então o seu colega morria e ficava ali decompondo, rato, contaminava as comidas e contaminava visualmente os pés dos soldados, mesmo com as botas, né? Eles passavam a sofrer de um mal chamado a febre de trincheira, tá? Que eles começavam a corroer o pé e ter uma febre que se eles não voltassem para casa e tivessem um tratamento médico, em 3 dias eles morriam, tá? É assim que ficava o pé dos caras que tinham a febre de trincheira. E aí ele ia espalhando e a pessoa morria muito rápido se ela não saísse logo do campo de batalha e procurasse tratamento. Então era bem terrível mesmo essa parte das doenças nas trincheiras, tá? E a insanidade, né? Esse cara parece que ele tá rindo de feliz, mas ele tá tendo um ataque nervoso, né? Ele tá tendo uma paralisia nervosa. Por quê? Porque é insano. O local é insano. As condições de saúde, matar pessoas, morrer, correr o risco de morrer, ver os colegas morrendo. Era uma coisa muito insana para a época, até hoje, né? Mas foi a primeira vez que isso aconteceu desta forma.
Nós temos o desenvolvimento de várias armas, né? Então a tecnologia chega na questão de armamentos, certo? Isso aqui é uma Luger alemã, mais próxima entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, mas foi bastante usada na Segunda Guerra Mundial, essa aqui. Começa a ter os primeiros revólveres automáticos, né? Então antes você tinha os de... Nossa, esqueci o nome disso aqui. Enfim, depois eu lembro. Ou se alguém souber aí, me lembra. Além desses revólveres assim, né, e com as baionetas e tal, começa a ter as armas mais automáticas, né? Os rifles, as carabinas, por exemplo. Então você começa a ter o primeiro sistema de tiro. Não era totalmente automático, porque você tinha que recarregar, tá? Então eram carabinas de uma bala só, você colocava a bala aqui, né? E ela tirava, tá? Mexendo nesse ferrolho aqui, você tirava o projétil vazio, abria, colocava um novo, colocava ali e atirava. Geralmente uma sequência de 5 projéteis, né? Dava um trampo, né? Assim, dava um pequeno trampo isso aqui, mas era mais eficiente, mais mortal do que as antigas armas a pólvora, né? Que tinha antes dessa tecnologia, tá? Mas isso aqui às vezes engarranchava, né? Ou a água e a sujeira deixava isso aqui preso. Por isso que geralmente os rifles eles tinham as baionetas, porque chegava no momento que você tinha que pegar e, né, assim, cair, espetar a faca no cara, porque o seu rifle tá parado, você tem uma troca de 5 tiros só, né, e para trocar o outro no meio da guerra tal, que às vezes aquilo lá travanca, e aí ia na baioneta. Então é uma coisa bem selvagem também, por mais que tinha as armas, né, a distância, mas chegava uma hora que não vamos ver e a coisa era bem esquisita, tá? Era bem, bem insana mesmo. A granada foi inventada nessa época, né, o dispositivo de granada, a granada de fragmentos, né, que a gente é a mais usada, geralmente uma granada mais próxima da granada alemã, e essa aqui é da inglesa e americana, né. Tinha granada de gás também, né? Ou gás mostarda, ou gás para, né, assim, granada de fumaça, né? Professor, mas qual que é a importância disso para essa época? Que, de novo, foi uma tecnologia de arma resultante das pesquisas da Segunda Revolução Industrial. Porque tem às vezes a gente acha que a granada é um dispositivo que explode, né? Mas, na verdade, o que acontece? Soltando o pino da granada, é uma mola que manda um determinado elemento químico com uma força muito grande e entra em contato com o outro. Nesse processo, ele expande. E aí, nessa expansão, dentro aqui, ó, tem vários fragmentos de metal, pedaços de metal, prego, essas coisas assim, e o negócio explode, né? Na verdade, ele expande e solta esses fragmentos. Então, por exemplo, você tem explosão no raio de uns 5 metros, que é mortal, assim, se você estiver ali, você morre, tá? Mas em 10 metros ou em 15 metros, você ainda é atingido pelos fragmentos. Então, foi uma coisa, assim, que foi muito nova nessa época, né? Não era só explodir pólvora, era um negócio que manda fragmento para todo lado. E muitas pessoas morriam por ser acertadas com fragmento de granada. As armas químicas, então, de novo, a química desenvolvida na segunda revolução industrial ali, né, o gás mostarda, por exemplo, ele é tão mortal, né, que ele foi até proibido pelo Tribunal Internacional de Guerras. Na Segunda Guerra Mundial já era proibido, tá? Os países não poderiam usar gás mostarda. Por quê? Porque a justificativa é um gás invisível e indolor. Então você não sabe na hora que ele está vindo, você morre sem defesa. Então foi até uma arma proibida, um tipo de armamento proibido até hoje ser usado, gás mostarda, tá? As imagens da época e a destruição, a morte que ele resultava, né? As metralhadoras foi um ponto importante nessa guerra, não eram as submetralhadoras ainda, aquela que a pessoa conseguia carregar facilmente consigo, isso aí vai ser na Segunda Guerra Mundial, mas as metralhadoras de chão já começam aqui, e com poder destrutivo muito grande, né? Olha o tamanho dessa coisa, né? Tinha até um sistema de refrigeramento manual aqui, tá vendo? Porque isso que esquentava pra caramba, né? A cadência de tiro era muito grande. E isso foi muito novo na história da guerra da humanidade,
né? Era um negócio bem brutal mesmo, assim, né? Lança-chamas, né? Então, às vezes, para queimar os campos, ou invadir casas e sair queimando as pessoas ali dentro, estavam escondidas, tal. Os morteiros, você sabe o que é morteiro? Os meninos aí que às vezes jogam, tal, as meninas também que jogam, não sei se as meninas jogam. Vocês sabem o que é um morteiro? É tipo um negócio que manda uma bomba, não é? Não, só. Morteiro Tipo uma torreta, não é? é mais ou menos, né? Ele é um lançador de mísseis manual, vamos dizer assim, né? Mísseis pequenos, tá vendo? Maior que uma granada, mas menor do que depois as bombas que vão ter na Segunda Guerra Mundial. Tem um cara aqui que mede a distância, tipo, e ele consegue jogar muito longe essa bomba, né? Então tem um cara que mede a distância, só tem um acampamento a, sei lá, 10 quilômetros. Aí o cara regula aqui, né, 10 quilômetros a norte. Aí o cara regula e o negócio vai. E aí você tá, tipo, a quilômetros do acampamento inimigo e você consegue bombardear o lugar sem estar lá, né? Então isso aqui também é uma coisa bem impressionante. E olha para vocês verem, assim, como que a guerra se tornou banal, né? Porque isso aqui parece com uma criança, né? Um jovem pra caramba. E tipo assim, eu tô aqui mandando um míssil pra matar um monte de gente e eu tô aqui pitando um cigarrinho de boa, porque tá tudo tranquilo, tudo normal. Então essa coisa de matar pessoas, de matar territórios, de explodir coisas, ficou muito banal, né? E isso acabou mexendo muito com a cabeça das pessoas na época. Os aviões, né, utilizados como arma de guerras, tá? Aí aqui, ó, eu quero passar uma outra coisa para vocês. Nessa época, os aviões, eles não carregavam bombas ainda, tá? Na Primeira Guerra Mundial. Eles tinham uma metralhadora aqui e tinham as guerras, né, aéreas. Mas eu descobri recentemente que eles atiravam dardos. Eu vou pôr para vocês aqui, vou parar essa exposição e vou pôr um outro negócio rapidinho. Como nessa época eles não tinham capacidade para carregar bombas, né, tá, na Primeira Guerra Mundial, eles pegavam esses dardos de metal, né, assim, 11 centímetros, né, e pesado. Isso na hora que jogava, né, de uma determinada altura, caía com muito peso e muita pressão, né? E aí, olha lá, o que acontecia? Você estava lá de boa, indo para um campo, mudando de campo, mudando de cenário lá de guerra, né? Indo para guarnecer um batalhão, sei lá. De repente passava um avião alemão ou britânico, sei lá, e te jogava isso, você virava uma peneira, né? Você virava uma almofada cheia de alfinete. Isso aí destruía, né? Foi um dos princípios da bomba, né? Assim, de jogar bombas, de jogar coisas com avião. Não cabiam as bombas ainda, e eles jogavam esses dardos. E aí a pessoa virava, né, assim, se espetava toda e morria, porque o negócio caía com muita pressão, né, muito peso. Voltando aqui então, teve os aviões, teve os tanques de guerra, né, então, olha as máquinas que começaram a ser inventadas na Primeira Guerra Mundial. Isso assustou as pessoas, né? E se tornaram máquinas de destruição em massa, né? Porque destruíam tudo, onde passava, destruía. Os submarinos foram usados aqui. Tanto é que qual que foi o BO que colocou os Estados Unidos na guerra? Os Estados Unidos, ele não participou ativamente da guerra até 1917. O que ele fazia? Ele levava suprimentos por mar, principalmente para a Inglaterra. Como os países ficaram muito tempo em destruição, em morte, né? Pararam de produzir alimento, só produzia arma, e estava acabando o alimento nesses países. Eles estavam sem suprimentos. O que a Alemanha fez? Foi lá e destruiu um navio dos Estados Unidos através de um ataque de submarino, certo? Aí foi que os Estados Unidos entrou efetivamente na guerra com o exército, com armas. E como os Estados Unidos não tinham sofrido nada, nem ataque territorial, nem perdido soldados, os soldados estavam todos descansados, né, prontos, foi muito fácil para os Estados Unidos chegar na guerra e conseguir dar um desfecho. Por quê? Porque os soldados estavam bons, as armas estavam melhores, eles estavam preparados, né? E aí por isso que eles conseguiram.
lá os submarinos nessa época. E aí, qual que foi o desfecho, né? Foi a rendição dos países centrais, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, em 1918, com a entrada dos Estados Unidos. De novo, né? Tava lá, forte, não sei o quê, e aí conseguiu chegar e já dar o desfecho para a guerra muito facilmente. O Tratado de Versalhes, de 1919, ele é importante porque indenizou os vencedores. Tá? Então, quando o país perdia a guerra, ele, além de perder, tinha que indenizar, ou seja, pagar para os países que venceram para reparar os prejuízos. Então, a França recuperou a Alsácia-Lorena, a Itália não recebeu nenhum território prometido, e a Alemanha, como ela era, né, a inimiga da França e da Inglaterra, ela foi culpada de ter começado a guerra e sofreu os maiores sanções, ou seja, a economia dela foi prejudicada, teve que pagar muito dinheiro para os países vencedores, não pôde mais fazer exército, tinha uma lei que não deixava ela fazer exércitos, perdeu o território, né? Então, assim, ela foi a que mais sofreu. Por isso que depois vai ter todo um pensamento na Alemanha de se vingar dessa derrota e o que vai gerar a Segunda Guerra Mundial, tá? Reconfigurou a Europa, né? Então reconstruiu algumas fronteiras e a marca assustadora de 10 milhões de mortos em 4 anos, né? Então foi uma coisa muito terrível para a época, né? Olha lá, então esse era o mapa da Inglaterra, ou da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, e esse foi depois. Então, alguns países, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, surgem. A Finlândia, tá, era um território do Império Russo, depois da União Soviética, e vai declarar independência em 1917, certo? A Sérvia consegue tomar vários territórios que ela queria. A Áustria e a Hungria se separam e tornam um pedacinho pequeno de terra, tá vendo? Surge a Tchecoslováquia e a Polônia, tá? Então, o mapa da Europa muda. Hoje em dia não é assim, mas é mais próximo disso aqui do que desse. E várias coisas que vão acontecer aqui, ó, a questão da Polônia, da Tchecoslováquia, tudo isso aqui vai ser motivo da Alemanha querer recuperar esses territórios que ela tinha antes. E isso na Segunda Guerra Mundial.